Quando a gente pensa num incêndio, a primeira imagem que vem na cabeça é, claro, o fogo, as chamas. Só que o perigo de verdade, aquele que pode derrubar um prédio inteiro, muitas vezes acontece em silêncio, bem no coração da estrutura. Pois é, vamos entender isso aqui porque essa frase é a chave de tudo. E não, a gente não está falando do fogo queimando madeira ou plástico. A gente está falando de uma transformação invisível que acontece lá dentro do concreto e do aço. Então, bora deixar o espetáculo do fogo um pouco de lado para entender o impacto silencioso que ele tem nos materiais que deveriam nos manter seguros. 300 graus Celsius. Olha, pode parecer quente pra caramba, mas para um incêndio de verdade, essa temperatura é até que baixa. Muitos fornos de cozinha chegam a mais que isso. Então, o que está acontecendo aqui? Entender esse ponto de falha é o que faz a diferença entre ter tempo para evacuar um prédio ou não. E essa é a grande pergunta, né? A resposta não é simples. Ela está escondida na ciência dos materiais, lá no nível das moléculas. Certo. Então chegou a hora de pegar um microscópio, por assim dizer, e olhar bem de perto o que acontece com o concreto quando ele esquenta de verdade. E não é só esquentar. O processo é bem mais complexo. Agora, o que é fascinante nesse gráfico é como ele funciona como um mapa da destruição. Repara só. Conforme a temperatura sobe ali na coluna da esquerda, a cor do concreto vai mudando e os efeitos químicos e físicos vão ficando cada vez piores. Cada temperatura nova é um novo estágio de degradação. Um dos primeiros sinais de que a coisa está feia é o tal do spalling, ou lascamento. Imagina a água que está presa lá dentro dos poros do concreto, começando a ferver. A pressão do vapor vai subindo, subindo, até que, pá, a superfície simplesmente explode em pedaços. Isso expõe as camadas de dentro a mais calor ainda. E aqui o ponto é crítico. A 600 graus, a portlandita, que é basicamente a cola que une todos os pedacinhos do concreto, se desfaz. Não é que o concreto derrete, entende? A química dele, a receita do bolo, desanda completamente. E junto com ela vai embora a resistência da estrutura. E o resultado final é esse que a gente vê aí na imagem. Aquela falha química que a gente acabou de ver leva a uma degradação física severa e, o mais importante, permanente. A estrutura nunca mais vai ter a mesma força. Certo, o fogo apagou. E agora? Agora entram em cena os engenheiros, que viram uma espécie de detetives da estrutura, procurando as pistas que o calor deixou para trás. Essa é a pergunta de $1 milhão para a equipe que vai avaliar o prédio. Não dá para simplesmente dar uma batidinha na coluna e chutar um valor. É preciso um método, uma ciência, para ler a história do incêndio na própria estrutura. E o processo é metódico. Começa com o que dá para ver a olho nu, depois passa para testes que não estragam ainda mais a estrutura e, por fim, se for preciso, eles chegam a tirar pedaços de dentro do concreto para analisar. Vamos voltar para o nosso mapa da destruição. Lembra que o gráfico mostrava as cores mudando? Então, dá uma olhada nesse pilar. Essa cor avermelhada não é tinta, não. É uma cicatriz química, um sinal que o fogo deixou, avisando para o engenheiro que aquela área chegou numa temperatura perigosa. E para ter certeza mesmo, eles tiram essas amostras, os chamados testemunhos. É quase como os cientistas que perfuram o gelo da Antártida para estudar o clima do passado. Essas amostras mostram a profundidade do dano e dão dados concretos sobre quanta resistência ainda resta ali. Investigar o dano depois é crucial, mas a verdadeira solução é evitar que o pior aconteça, né? Então, como os engenheiros projetam prédios que já nascem preparados para resistir a um incêndio? Tudo começa com modelos como este aqui. São softwares superpoderosos que simulam o estresse e a deformação em cada viga, em cada coluna do prédio, quando ele está sob o calor extremo de um incêndio. E isso não é só teoria, não. Esses modelos geram números bem práticos. Olha só a tabela. O modelo calcula exatamente quanto aço de reforço precisa ter ali, ou qual é a força máxima que uma laje tem que suportar. Esses números vão direto para o projeto de construção. E o objetivo final é este. A meta não é construir um prédio à prova de fogo, porque isso é quase impossível. O objetivo é garantir que a estrutura aguente firme por um tempo determinado, dando chance para todo mundo sair de lá em segurança. É tudo sobre ganhar tempo. Então, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. A gente viu a ciência, a investigação, a engenharia. Mas afinal, por que tudo isso importa para os prédios que a gente usa todos os dias? É que toda essa pesquisa não fica guardada em laboratório. Ela vira lei, vira regra. Ela informa diretamente os códigos de obras, as exigências dos bombeiros, até o jeito que os materiais de construção são fabricados. Essa ciência está em todo lugar, nos protegendo em silêncio.
Documentos como esses, as famosas normas técnicas da ABNT e de outras entidades, são o resultado prático de décadas de pesquisa. Eles são, de certa forma, os guardiões silenciosos da nossa segurança. E, infelizmente, muito desse conhecimento foi pago com um preço altíssimo. Essa citação nos lembra que muitas dessas regras de segurança nasceram de tragédias. Cada norma é uma lição aprendida para a gente não repetir os erros do passado. Entender esse colapso oculto tornou nossos prédios muito mais seguros, sem dúvida. Mas o trabalho nunca para. A cada novo material que a gente inventa, a cada nova forma de construir, surgem novos desafios. E fica a pergunta no ar: o que a próxima geração de engenheiros vai precisar descobrir para continuar nos mantendo em segurança?